programa ASP-UF em Ação, que é produzido pela Pró-Reitoria de Extensão, junto com a ASP-UF. O programa de hoje vai tratar e vai ter o título Nós no Planeta, Nós no Mundo, a questão fundamental da sustentabilidade deste planeta. E, para tal, nós temos o prazer de ter a presença aqui do professor Alessandro Batista, que é chefe do Museu da Vida da Fundação do Instituto Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Ele é formado em História pela UF e tem um mestrado em Educação também pela UF. Professor, agradecemos a sua presença, a sua participação sobre este tema, que é um tema tão importante, nós no planeta. Sabemos que a Terra é o planeta habitado por pessoas humanas. Ainda não sabemos se há outros planetas habitados por pessoas iguais a nós. Então este é o barco no qual nós navegamos. E ele precisa ser sustentado para não ir a pique. Então, eu gostaria de saber, inicialmente, o senhor é chefe do Museu da Vida, o que é o Museu da Vida e qual é a proposta do Museu da Vida? Boa tarde, professor. É um prazer estar aqui e aceitar o convite do senhor, da associação, para realizarmos esse programa sobre um tema que é de fundamental importância. Eu acho que o tema da sustentabilidade, o tema da nossa existência e da nossa coexistência nesse planeta com os demais seres vivos é de suma importância para a nossa sociedade, num momento histórico que a gente vive, inclusive. O Museu da Vida, ele tem essa preocupação na sua origem, né? O Museu da Vida ele é criado em 1999, dentro da Fundação Oswaldo Cruz. A Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição de pesquisa na área de saúde pública e que entende a questão da saúde como uma questão ampla, né? A saúde para muito além da ausência de doenças. O conceito de saúde com que a Fundação Oswaldo Cruz trabalha é o mesmo da Organização Mundial de Saúde, que entende que saúde é as condições e as determinações de uma boa qualidade de vida para todos os cidadãos do nosso planeta, né? Da nossa sociedade. Nessa lógica, o acesso à cultura e a defesa do meio ambiente também integram a defesa da saúde da sociedade. E nessa perspectiva nós temos também um museu de ciências, que é o Museu da Vida, funcionando dentro da Fundação Oswaldo Cruz. Ele é um museu um pouco diferente dos outros museus que a gente normalmente conhece no senso comum, né? Ele é um museu espalhado dentro do campus da Fundação, então ele é composto de vários prédios, né? E que também integra um circuito de visitação que abarca o próprio campus da Fiocruz. Então, o próprio campus da Fiocruz integra o circuito de visitação do Museu da Vida, né? Um museu que tem uma forte relação com a instituição na qual ele está inserido, né? Que tem uma forte relação com o território no qual a instituição está inserida, que é o território de Manguinhos, uma área cercada por complexos de favelas, né? O Complexo do Amaré, o Complexo de Manguinhos, com IDH muito baixo, e que precisa também ter acesso à cultura e ter acesso ao debate sobre o meio ambiente. Sendo assim, desde a nossa origem, a gente promove ações, oficinas e exposições que abarcam o tema meio ambiente e sustentabilidade. E uma das ações importantes foi no período da Eco 92 ou posterior? É posterior, né? O museu é de 99, então um dos legados que nós temos no museu da Eco 92 é a Tenda da Ciência, que é a nossa área do museu que faz a relação de arte e ciência. Lá a tenda ela é uma das lonas da Eco 92, ela foi reformada e readaptada e transformada num teatro. Então o Museu da Vida realiza peças de teatro nessa tenda. Essa é a relação mais direta que a gente tem com a Eco 92. E no esteio, né, dos debates de meio ambiente, a gente fez várias atividades
explorando a fauna e a flora do campus, né? A gente faz trilhas ecológicas, caminhadas e exposições. Uma das exposições mais marcantes que nós tivemos foi no contexto da Rio+20, realizada em 2012 aqui no Rio de Janeiro, um importante evento sobre o tema de sustentabilidade, e nós montamos uma exposição chamada Nós no Mundo, né? Que é uma exposição que aborda exatamente o tema do desenvolvimento sustentável e da relação do ser humano com o meio ambiente, que é a exposição que hoje está na Universidade La Salle, né? Então, a questão da sustentabilidade é um tema que o museu cultiva já pelo menos desde 2012, de lá para frente, e faz um trabalho de conscientização coletiva. Agora, a sustentabilidade passa por que questões fundamentais? A sustentabilidade a gente tem que começar a debatê-la pelo próprio conceito, né? Hoje em dia se disputa o conceito de sustentabilidade. Fala-se muito em economia verde, em mercado de carbono. Nós nos alinhamos lá com a perspectiva da sustentabilidade de repensarmos o modo como a nossa sociedade está organizada. Uma sociedade baseada no consumo individual, numa matriz energética única, que não tem uma boa relação com os seus resíduos, né, com a geração do lixo que produz. Essa é uma sociedade que ela não tem soluções mágicas. Então a gente precisa enfrentar esses problemas e repensar, inclusive, a nossa própria forma de nos organizarmos enquanto sociedade. E nessa questão, existe também o problema da sobrevivência de seres vivos, não só pessoas humanas, mas de todos os seres vivos, ou a extinção dos seres vivos, não? Verdade. Nós temos deixado um legado muito triste nesse aspecto, né? Ao longo da história, nós somos a espécie que mais eliminou espécies da história do planeta. Tirando os cataclismas, né? Os eventos naturais de grande escala, né? Que já extinguiram a vida algumas vezes no planeta Terra, né? Não se tem registro de uma espécie que tenha eliminado tantas espécies no planeta quanto a do ser humano. A gente faz isso de inúmeras formas, né? Quando, por exemplo, realizamos queimadas para a agricultura de larga escala, chamada plantation. Quando a gente, por exemplo, usa agrotóxico de maneira indiscriminada nas plantações. Aliás, agrotóxico envenena a nós mesmos, né? Quando nós despejamos lixos em ambientes de forma totalmente inadequada, não nos preparamos adequadamente com os produtos, os rejeitos dos produtos industriais. Então, tudo isso causa extinção de espécies, né? A gente tem espécies que desaparecem quase todos os dias, muitas delas pela ação do homem. Até quando a gente libera espécimes não nativas, né, que não são originárias de um determinado local, a gente passa a ter problemas ali também. Então existem várias maneiras da gente influenciar negativamente, né, com a eliminação de outros seres vivos a partir da ação dos seres humanos. Próprio conflito entre a necessidade de alimentação da população do universo e a produção de alimentos. Ele deve influir também nessa questão. Existe uma coisa que é a forma como nós organizamos a nossa sociedade. Eu acho que é uma falsa dicotomia entre o que a sociedade humana precisa produzir para se alimentar e o que, de fato, essa produção causa na natureza. Nós produzimos alimentos em grandes quantidades, principalmente para o comércio, para a produção comercial. Então a gente precisa exportar carne bovina, por exemplo, em larga escala. A gente precisa, por exemplo, de grãos, né, da soja, entre outros, também exportado em larga escala. Quando a gente faz isso para o comércio, né, para o comércio de alimentos mundial, a gente faz um impacto monstruoso na nossa alimentação. A agricultura de larga escala, como nós produzimos hoje os nossos alimentos, ela é responsável pela diminuição das nossas áreas, das nossas coberturas de florestas, ela é responsável pelo desperdício da nossa água,
No Brasil, hoje, o setor que mais se desperdiça água é na agricultura de larga escala. E quando a gente vai olhar outras maneiras de se produzir alimentação, por exemplo, com a agricultura familiar, a gente vê que nesse modelo de produção de alimentos, você dá conta da alimentação da sua população, sem desperdiçar água e sem utilizar de maneira irresponsável o solo e sem diminuir a cobertura de florestas. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, se perguntar qual o modelo de desenvolvimento a gente quer para nós e para o nosso futuro. Um que destrói em larga escala para que a gente possa ter um grande comércio de alimentos, outro que nos abastece e que tem que ser sustentável para permitir uma harmonia entre os seres humanos e a natureza. E nesse caso também há um conflito entre o modelo político-econômico mundial, que o capitalismo se dirige exatamente para essa questão da grande produção e grande comercialização, gerando inclusive uma grave injustiça que é: nós temos alimentos estocados na Europa que poderiam ser consumidos plenamente pelas populações que padecem fome, especialmente na África, na Ásia e mesmo em países como o Brasil, que produz toneladas de grãos para os Estados Unidos, para o Japão, para a China, mas ao lado de um povo que sofre de fome. É a injustiça social que atinge fundamentalmente pessoas, não tanto o planeta de repente, não? Corretíssimo, professor. Eu concordo em número, grau e gênero com a sua avaliação. Eu diria que nós temos um problema grave, né? Há fome no mundo e não falta alimento. Né? Nós temos fome no Brasil e não falta alimento no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta Terra. E é indiscutível que existe uma parcela da população que não tem o que comer a cada dia quando acorda. Então isso não é um problema de produção agrícola. A gente não precisa aumentar a nossa produção agrícola para alimentar os brasileiros. A gente precisa distribuir a produção agrícola de maneira justa para que as pessoas possam se alimentar. E rever a maneira como a gente produz. Nós chegamos ao final do primeiro bloco. Aguarde um momento e daqui a pouco nós voltamos a falar sobre a questão nós no mundo, a questão da sustentabilidade. Voltamos ao nosso programa Nós no Mundo, abordando a questão da sustentabilidade e tendo aqui a participação do professor Alessandro Batista no Museu da Vida. No primeiro bloco, no final, nós conversávamos sobre a questão da produção de alimento dentro da visão de um mundo capitalista em que o alimento na realidade é um produto de ordem comercial e não uma visão de alimentação da população. Aí muitas vezes se diz o seguinte, que nessa visão de mundo capitalista, a frase que Descartes dizia, penso, logo existo, ela mudou. Ela passou a se dizer, consumo, logo existo. Sim. Como é que o senhor percebe essa questão? A nossa sociedade ela enveredou, optou, né, por esse caminho que é a afirmação da existência pelo consumo. Né? As pessoas
quem não consome não é cidadão, logo estará excluído do seio da sociedade de uma maneira geral. Isso nos leva a uma relação competitiva e bruta entre os seres humanos, né? E ao mesmo tempo uma relação predatória com a natureza, né? Por quê? Porque é uma relação onde você não pode parar de consumir para completar a sua existência, para se afirmar como cidadão, e você tem que manter o hábito contínuo do consumo, manter o hábito contínuo para que a produção possa se manter contínua. Ora, numa lógica dessa, você precisaria de reservas naturais, porque tudo que nós consumimos advém da natureza, né? Você teria que ter reservas infinitas, o que não é real, pois todas as reservas naturais são finitas. E se a gente não aprender a lidar com a finitude dessas reservas, em muito breve a nossa sociedade pode entrar em colapso, né? Vão faltar recursos e o mundo como nós conhecemos vai deixar de existir. A gente vai ter que se adaptar ao caos. Claro que isso não acontecerá de uma vez só, isso é gradativo. Não será numa segunda-feira de manhã acordaremos e o mundo acabou, como alguns filmes de catástrofe nos fazem crer, o que é terrível, né? Porque a gente vai se acostumando com a degradação ambiental, com um mundo poluído, com alimentos tóxicos, né? Aliás, com alimento tóxico, a gente teve um exemplo numa escola onde os professores e a direção resolveu substituir a merenda escolar normal, né, comum, por alimentos orgânicos, e os alunos reclamaram porque estavam estranhando o gosto da comida, né? Porque era uma comida sem agrotóxico. Então, só para a gente ter noção do quanto nós nos adaptamos a esse mundo poluído, né? Esse mundo de degradação constante da natureza, inclusive do que a gente anda comendo, né? Outra questão séria, especialmente para o Brasil e para o mundo todo e para a sustentação do planeta, é a questão da energia e da produção da energia. Porque a energia que nós usamos hoje praticamente tem uma só fonte. Exatamente, né? Nós temos o problema da matriz energética da nossa sociedade é grave, né? Porque ou nós nos baseamos unicamente no consumo do petróleo ou na energia hidrelétrica, e qualquer uma delas vai ter prós e contras e vão ser, como eu disse antes, os recursos são finitos. Isso vale também para as matrizes energéticas. É um erro, né, a sociedade humana apostar todas as suas fichas em uma única matriz. É necessário repensar também a nossa relação com a matriz energética, com a base energética motriz que move os nossos aparelhos, que organiza a nossa vida em sociedade. É claro que isso lida com interesses econômicos poderosíssimos, né? Quando a gente fala em redistribuir as fontes de matrizes energéticas, a gente fala em mexer no poder, por exemplo, da indústria do petróleo. A gente fala também em altos investimentos em energias de fontes renováveis. E isso é custo, você disputará orçamento nos governos, né, nacionais, você disputará espaço também de investimento na área privada. Então existem interesses fortíssimos estabelecidos que impedem a gente de avançar na questão do debate da matriz energética, que hoje está muito mal resolvida no planeta. Nesse ponto também, o Brasil é um país privilegiado se pensar na energia solar, porque somos um país que temos sol em toda a sua dimensão territorial e sol o ano inteiro, ao contrário de outras regiões que não têm a energia solar tão forte, tão presente. E o Brasil precisaria também pensar na utilização possível da energia solar. Com certeza, professor. Eu acho que a utilização da energia solar requer um investimento pesado em tecnologia, né? A gente sabe disso, mas todo desenvolvimento científico e tecnológico, em algum momento, exigiu decisões políticas de investimento financeiro, né? Nenhum desenvolvimento é natural.
Né? Natural é só o sol e o mar. Né? Desenvolvimento científico requer planejamento e investimento. Não tem jeito. Né? A história das ciências mostra isso. Então a gente precisa tomar uma decisão política e investir no desenvolvimento de novas fontes de energia, como por exemplo a solar no caso do Brasil. A solução da matriz energética ela sempre será local. Né? Cada país vai encontrar uma fonte que é mais propícia para ele. No caso do Brasil, que é um país continental, cada região vai encontrar uma fonte de matriz energética mais propícia para ela. Por exemplo, no Nordeste, em algumas regiões, como o Ceará e outros estados, a fonte eólica é uma fonte perfeitamente plausível. O investimento é possível. Você ter ali como uma matriz energética. O que precisa ser estudado, e aí a engenharia de produção é o campo da ciência que deve se dedicar mais a isso, é um conceito da chamada interoperabilidade, que é você conseguir botar para conversar sistemas com matrizes energéticas diferentes. Então você tem lá matrizes que funcionam à base de petróleo, como as termoelétricas, você vai ter hidrelétricas, você vai ter energia eólica, você vai ter energia solar. Tudo isso tem que ter um sistema que consiga converter uma base matricial para outra. É a interoperabilidade. Isso já é possível. Países como Holanda, Alemanha, entre outros, têm sistemas que conseguem fazer isso. Então é possível a gente pensar nisso para o nosso país e para o mundo todo. Né? Se nós não avançarmos nisso, nós enfrentaremos problemas sérios de desequilíbrio natural e que vão causar um outro tipo de injustiça. A gente falou no bloco anterior da injustiça sobre a distribuição de alimentos e a produção excessiva de alimentos para fins comerciais. Nós temos hoje no Brasil, no mundo, né, uma situação chamada injustiça ambiental. Lá na Fundação Oswaldo Cruz, esse é um conceito que se trabalha muito na Escola Nacional de Saúde Pública. São pessoas vítimas já no planeta do desequilíbrio ambiental, flagelados que têm que sair do seu local de origem porque o nível do mar está subindo, porque você teve um incêndio de grandes proporções, enfim, uma série de tragédias humanas hoje já acontecendo no nosso planeta por causa do desequilíbrio ambiental. A tendência é a injustiça ambiental se tornar cada vez mais grave. Tá? Agora, esse mundo, ou esse desenvolvimento sustentável, é algo em construção, como a gente já está percebendo por suas colocações. Além de passar por esses itens, que outros o senhor poderia nos apontar e que tipo de experiência o senhor, de repente, gostaria de citar, no sentido exatamente de um desenvolvimento sustentável? Sim. Às vezes, quando a gente faz uma análise mais racional da situação ambiental, a gente tende a ser muito pessimista, né? Eu costumo usar a frase de um filósofo italiano que a gente tem que ter o ceticismo da razão e a esperança do coração para falar sobre a questão ambiental. Eu diria que eu sou um otimista, né? Eu tenho fé de que a gente consegue reverter esse jogo, né? Eu acho que há uma preocupação crescente desde os anos 60, né, com a questão ambiental. Essa não era uma questão dada antes, ela era muito secundarizada. O movimento ambientalista ele foi crescendo, ele foi ganhando espaço, ele ganhou a Organização das Nações Unidas, né? Desde a década de 70 a ONU vem se organizando com conferências, com reuniões, com mobilizações internacionais para resolver a questão ambiental. Então a própria Eco 92, a Rio +20, outras mobilizações, outros acordos foram fechados ao longo do tempo, o Protocolo de Kyoto, mais recentemente o Acordo de Paris, que mostram que os estados, os países e boa parcela da população está sim preocupada em se mobilizar para resolver essas questões, né? Assim, eu acho que a gente precisa tomar uma decisão enquanto sociedade, enquanto coletividade. Nós precisamos entender a gravidade do momento que nós estamos, que a natureza é finita, que ela acaba um dia, né? E que nós precisamos entender que temos que lidar com ela, temos que mudar a nossa organização, sermos menos consumistas, menos individualistas,
pensarmos em soluções mais coletivas, em reuso de materiais, em compartilhamento de recursos. São soluções que são importantes. Claro que devemos fazer a nossa parte. A nossa exposição, inclusive, fala sobre isso, né? As pessoas não devem deixar de fazer a sua parte, não devem de separar o seu lixo, evitar o desperdício de água, essas coisas. Mas isso só em si não resolve. É necessário, muito necessário, cobrar dos nossos governantes ações que resolvam as questões. A atuação na matriz energética, a mudança do estilo de produção alimentar, a lida adequada com os lixos, né, com o nosso acondicionamento do nosso lixo. Tudo isso é um conjunto de ações que a gente precisa tomar e cobrar dos nossos governantes. Existem algumas ONGs que atuam nesse sentido de organizar a luta, do Greenpeace é a mais famosa de todas, mas você tem a WWF, você tem várias outras organizações no Brasil que você pode, com uma busca rápida no Google, encontrar e ver maneiras de participar, de colaborar. Também olhar para os nossos políticos. A Assembleia Legislativa Estaduais, as câmaras municipais e o Congresso Nacional têm comissões de meio ambiente. Você precisa olhar quem são os vereadores, os deputados que estão nessa comissão e o que eles estão fazendo ou deixando de fazer, o que eles estão discutindo ou deixando de discutir sobre isso. Ter o hábito de entrar no site desses espaços institucionais e cobrar dessas pessoas. Bem, professor, estamos chegando ao final do programa, mas de repente o senhor gostaria de passar mais alguma informação sobre a própria Fiocruz ou o Museu da Vida? Sim, sim. Todas essas questões do meio ambiente, sustentabilidade, sobre a história da ciência, sobre a saúde, nós discutimos no Museu da Vida. Ele é um museu aberto de terça a sábado, dentro da Fundação Oswaldo Cruz, né? De terça a sexta, de 9 da manhã às 4h30 da tarde, e sábado de 10 da manhã às 4. Durante a semana a gente recebe muitas escolas, o agendamento é feito para as escolas no telefone 2590-6747 ou pelo site do Museu da Vida, que é museudavida.fiocruz.br. Nos sábados não é preciso agendar a visita, normalmente a gente tem uma participação maior de famílias e tem estacionamento gratuito, a entrada é gratuita e é um museu que também é muito divertido, onde as pessoas vão poder passear, visitar o Castelo Mourisco, símbolo da Fundação Oswaldo Cruz, conhecer o nosso único borboletário, né, o único borboletário do Rio de Janeiro em funcionamento, tem peças de teatro, enfim, oficinas de ciência, uma grande diversão onde a gente aprende, se diverte e troca informação ao mesmo tempo. Professor Alessandro, agradecemos muito a sua participação neste programa e as orientações alertas sobre a questão como é que nós nos situamos no mundo para que este planeta seja mais sustentável e seja com melhores condições de vida para todas as pessoas. E acompanhem nosso programa, acompanhem os outros programas acessando o site da ASPIUF, do UFTube e continuem conosco. Muito obrigado.